Começamos por ouvir o que o doente nos conta, para de seguida lhe fazermos o nosso interrogatório. Uma história bem feita é meio caminho andado para o diagnóstico. Quando, em 1985, defendeu a sua tese de doutoramento, Doença de Alzheimer, Problemas do Diagnóstico Clínico, a doença de Alzheimer era, em Portugal, desconhecida de quase todos os cidadãos, incluindo dos próprios profissionais de saúde. A vontade de partilhar conhecimento e a generosidade que o caracterizavam marcaram a forma como concebeu e concretizou, em 1986, o Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demências, em 1988, a Alzheimer Portugal e, em 1990, a primeira consulta de demências no país e uma das primeiras na Europa. Carlos Garcia nasceu a 26 de maio de 1936 em Lisboa. Frequentou a Queen Elizabeth School, o Colégio Militar e a Faculdade de Medicina em Coimbra. Cumpriu o serviço militar em Cabinda antes de entrar no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria. Ao estagiar nos Estados Unidos, numa unidade dedicada ao estudo das demências, Dementia Research Service, na Cornell Medical School, tomou, logo em 1979, contacto com a realidade das pessoas com demência e dos seus cuidadores. Ficou especialmente sensibilizado pelo sofrimento e necessidade de apoio dos cuidadores completamente perdidos nas teias desta doença. Ficou fascinado ao verificar que um dos utentes do centro de dia que existia naquela unidade para aí se deslocava diariamente na sua própria viatura. Foi, sem dúvida, um visionário. Na sua tese, pode ler-se: a doença de Alzheimer é, como já alguém disse, a epidemia que se aproxima. Sendo uma doença de início acima da 6ª década de vida e estando o número de pessoas idosas a crescer mercê do grande aumento da longevidade média das populações, a doença de Alzheimer constitui atualmente uma preocupação dos organismos com responsabilidades na saúde pública dos povos. Vamos lembrar hoje o professor Carlos Garcia. O Carlos, como insistia em ser chamado pelos seus amigos e colaboradores. Vamos lembrá-lo, não elogiá-lo. O Carlos, como sabemos, não gosta de elogios. O Carlos, temos de reconhecê-lo, continua presente. A qualquer momento vai entrar no gabinete de consultas com papéis na mão, expondo uma ideia inesperada. Vai-nos atrasar a consulta, mas não há remédio. O Carlos é assim. Para ele, o tempo tem uma dimensão diferente. Como o dinheiro. Perguntamos-lhe quais os honorários clínicos que cobra e ele fica uns instantes perplexo, depois embaraçado, de facto não sabe. Para quem presencia e combate diariamente a degradação cognitiva, para quem dedica a vida aos doentes com demência, o pior talvez seja sentir o próprio declínio mental. Mas o Carlos passa incólume. As faculdades tão cristalinas como sempre, despertas até à angústia e à desistência últimas. Pelo menos isso, a sua adversária de sempre, a deterioração cognitiva, afinal não o pode macular. Conheci o professor Carlos Garcia quando fui com a minha mãe a uma consulta sua por indicação do nosso médico de clínica geral. O professor fez imediatamente um diagnóstico, o que me deixou extremamente surpreendida e ao mesmo tempo com mais esperança, mas quando disse aquela palavra tão estranha, Alzheimer, que eu não sabia o que era, nem eu, nem a maior parte dos profissionais de saúde deste país conheciam esta palavra. E o professor teve logo o cuidado de me explicar tudo o que nos esperava, à minha mãe e a nós, família. Na altura, o professor Garcia estava a fazer a sua tese de doutoramento, precisava de um colaborador e eu tive a sorte de ter sido escolhida para a sua colaboradora. Era uma pessoa que não gostava de elogios. Eu penso que ele se sentiria desconfortável com as homenagens que nós lhe estamos a fazer, mas nós estamos a fazê-las por nós, porque temos saudades da sua presença, porque
sentimos a falta dele nas nossas decisões. Eu ainda hoje, com a equipa que trabalhou com o professor Garcia, o Carlos, muitas vezes dizemos o que é que o Carlos faria, o que é que o Carlos diria nesta ou naquela situação. Portanto, ainda hoje esses comentários se fazem. Eu fui conhecendo o professor Carlos Garcia, comecei-me a dar com ele e verifiquei que era uma pessoa com excelentes qualidades humanas. E, contrariamente àquilo que eu tinha pensado ao princípio, era uma pessoa cheia de humor. Era um humor sério, mas cheio de humor e sempre pronto a dizer uma piada. Foi uma pessoa que muitas vezes é difícil, por palavras, enfim, descrevermos uma pessoa. Eu só posso dizer aquilo que senti, mas o que senti foi uma profunda admiração por alguém que tinha uma empatia forte com os colegas. Era uma pessoa que facilmente fazia relações, falava e entusiasmava. O meu pai sempre me disse que as 3 coisas mais importantes na vida eram amar, participar e trabalhar. E acho que a Associação de Alzheimer e os estudos de envelhecimento e demência foram a maneira dele de participar na sociedade. Mas o professor sempre se mostrou muito disponível, até porque ele era dotado de uma grande generosidade. Generosidade que justifica o facto de ele ter pensado fazer uma associação para apoiar nem tanto os doentes de Alzheimer, mas mais as suas famílias. Eu acho que isto revela bem o que o professor era. O professor Garcia, eu gostava de o definir, mas não consigo. Porque há pessoas para as quais não há palavras, não há frases que as definam, porque não são definíveis. E posso, por exemplo, referir, eu recordo nas umas reuniões que nós tínhamos de discussão de caso às sextas-feiras, à tarde, o Carlos, éramos vários, sentados a uma mesa, apresentávamos artigos ou discutíamos casos. O Carlos pegava num rabisco, num papel e lápis e desenhava, como se não estivesse ali. Todos nós dizíamos opiniões, falávamos, e mais isto e mais aquilo. Ao fim de algum tempo, o Carlos falava e todos nós nos calávamos, porque o Carlos ia fazer uma síntese perfeita, objetiva, de todas as ideias que pairaram por ali. E fundamentava a sua opinião sempre de uma forma científica, que era incontestável, ou era, nós não argumentávamos, porque o que o Carlos dizia era pensado, era equacionado, era cientificamente correto. Eu fui, mais tarde, conhecendo e estabelecendo relações de trabalho, e foi assim que foi possível, numa ida dele ao Norte, ele convencer-me a que seria de todo o interesse abrir uma consulta de demências no Hospital São João. E foi assim que começou, por assim dizer, o arranque de uma consulta desse tipo de doenças no Hospital São João, por estímulo dele. Era uma pessoa muito atenta às pessoas que o rodeavam. A ajuda às pessoas com a doença de Alzheimer foi uma das maneiras de ele estar mais atento às pessoas à sua volta. Entretanto, a generosidade do professor ultrapassava toda esta postura em relação às pessoas com demência e às suas famílias. Por exemplo, em momentos cruciais da associação, foi o professor que ajudou. A primeira sede que tivemos foi num espaço que ele cedeu. Foi nesse espaço que nós começámos a prestar os primeiros apoios às famílias. E de facto o professor acompanhou-nos sempre com um grande rigor. Ele tinha, tudo o que ele fazia na vida era com grande rigor e com um grande sentido ético. Ele, por exemplo, disse desde o princípio que a associação não era para os médicos, porque, como é natural, inicialmente o grupo que constituiu a associação era formado por médicos. E o professor disse sempre que a associação era das famílias, para as famílias e para os amigos das pessoas com doença de Alzheimer. E hoje tenho uma gratidão imensa, infinita, uma admiração extrema por este homem pelo qual eu tive o privilégio de ter como amigo e de ter na minha vida.
Gostaria muito, quer eu, quer a Associação de Alzheimer, termos vida para estarmos aqui daqui a 30 anos, a festejar os 60 anos da Associação de Alzheimer. Foi uma pessoa que me marcou profundamente pelo seu encanto pessoal, humano e científico. O professor era assim, era de facto uma pessoa notável, interessada pelos outros, com muito carinho, com muito rigor. Era de facto uma pessoa muito importante. Eu tenho muita pena que ele tenha partido tão cedo, quando ainda nos tinha tanto para nos dar. E para terminar, só tenho uma coisa a dizer. Obrigada, professor. Conseguidos estes objetivos, daremos por bem empregue o nosso modesto trabalho. Obrigado.